Bom, irmãos, meu nome é Elisângela, sou uma das ministras aqui da casa. Tem alguém nos visitando essa noite? Não, né? Todos da casa. Amém. Aleluia. Irmãos, que dias precisos nós temos tido aqui na casa. Quem estava aqui no domingo? Irmãos, que culto extraordinário, né? E entender que o Senhor, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que se move conforme o querer e a vontade dEle, é algo extraordinário. E ontem, quando eu recebi a mensagem que eu iria estar ministrando hoje, eu falei, meu Deus, o que falar, né? Que a gente sempre se pergunta o que falar, o que fazer, como fazer. Mas entender que o Senhor, Ele é o Deus que conduz todas as coisas, é algo sensacional. É algo que te liberta de você mesmo. Porque não vai ser a Elisângela falando, vai ser o Senhor falando através da Elisângela, amém? Porque de mim mesmo, irmãos, nada eu tenho, mas do Senhor, muitas coisas Ele tem feito em nós. Mas Ele não nos dá nada para que pare em nós. Tudo que Ele nos dá é para sermos em prol de alguém, para sermos em favor de alguém, amém? Então, se o Senhor te deu algo, não é seu. É para você liberar sobre vidas, sobre pessoas. As suas habilidades, o seu conhecimento, o seu amor, o seu tempo, a sua gratidão. Irmãos, tudo nós podemos impartir sobre a vida uns dos outros. E pedindo ao Senhor, Senhor, me dê uma palavra, me dê algo que o Senhor queira ministrar sobre a igreja nesta quarta-feira. O Senhor me falou algo assim, ó, filha, a eficiência no ouvir. Eu falei, uau, a eficiência no ouvir. Porque todas as vezes que eu pedia algo para o Senhor, Ele me fazia lembrar da ministração de domingo, do que nós vivemos nesta casa no domingo. Entender que o Espírito Santo é acessível a todos nós. Entender que Ele está dentro de mim e de você. E que só depende de um sim meu, de um querer meu, para que Ele possa se mover. Para que Ele possa se mover em nossa vida, para que Ele possa se mover no corpo de Cristo. Irmãos, que coisa linda. É você viver na dependência do Espírito Santo. Saber ouvir a voz do Espírito Santo. Saber ouvir um direcionamento. Um direcionamento. Né? Quando se fala assim, fique de pé, interceda por alguém, olhe para você, ore por alguém. Irmãos, estar sensível a receber esta voz é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. E nesta casa, todas as vezes que eu subir aqui, eu vou precisar falar isso. Você está em um ambiente de pureza, de verdade. Em um ambiente onde a verdade e o amor prevalecem. Onde não existe o nosso eu, onde não existe a nossa vontade. Existe sim uma vontade, a vontade do Pai. E como nós ouvimos a voz do Pai nesta casa? Através dos nossos pastores, através dos nossos pais espirituais. Então, se Ele nos dá um comando, se Ele nos dá uma direção, irmãos, é maravilhoso obedecer, porque a obediência nos protege, a obediência nos impulsiona. E ter eficiência em ouvir é você saber que quando vier vozes falando ao nosso ouvido, quando vier ruídos, interferências, nós precisamos identificar de onde essa voz vem. Eu preciso ter ouvidos sensíveis para identificar qual a voz está falando ao meu coração. Qual a voz está falando ao seu coração nessa noite? Depois de tanto que nós já recebemos, através da adoração, através da palavra de oferta,
através da oração que a profeta Daiane fez no início do culto. Irmãos, quantas coisas o Senhor já liberou. Quantos presentes Ele já nos deu através dessas vidas, através dos irmãos que estão servindo aqui. Quanta vida Ele já nos deu. Talvez você chegou aqui hoje falando: Senhor, eu estou aqui hoje pela graça. Senhor, eu estou aqui hoje como uma terra seca. Senhor, eu estou aqui hoje, mas eu nem consegui te ouvir hoje. Senhor, eu estou aqui hoje, mas não há força em mim, não há vontade, eu não tinha nem vontade de estar aqui. Eu vou te dizer algo, o Senhor te trouxe aqui. O Senhor nos trouxe aqui, porque o amor dEle é tão grande, que Ele não abre mão de mim e de você por nada. Ele não abre mão. Irmãos, maravilhoso é estar conectado a um corpo, conectados a um lugar seguro. Porque de repente você vai mandar uma mensagem para o irmão e falando assim: vamos ao culto hoje? E ele vai falar para você: vamos. E depois você vai receber uma mensagem e vai dizer assim: não vou conseguir ir mais. Irmãos, não desista, não receba esse não vou conseguir ir mais. Olhe para você e pergunte ao Senhor: Senhor, de que forma nesse momento eu posso contribuir para que o meu irmão, para que a minha irmã esteja em corpo nessa noite? Se você tiver o seu ouvido sensível, se você tiver a sua audição eficiente para ouvir o Senhor, você vai conseguir trazer esse irmão. Você vai ser um canal que o Senhor vai usar, a ferramenta que Ele vai usar para que o irmão esteja aqui hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes não é porque falta vontade na pessoa, é porque as trevas sabem o potencial que há em mim, que há em você. E o trabalho das trevas é roubar o que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que de repente hoje você pode estar ouvindo melhor do que o irmão que está ao teu lado. Se você está ouvindo com clareza, seja socorro presente na angústia para esse irmão. Seja corda para puxar aquele que está sem força. Seja corda, irmãos. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir. E se render ao Espírito Santo, Ele nos proporciona este lugar. Porque o Senhor nos amou tanto, que para Ele não abrir mão de mim e de você, e como Ele não tem filhos prediletos, Ele pagou o preço com a própria vida, por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui hoje, amém? Então, irmãos, não há sacrifício, não há dificuldade, todas as coisas são possíveis ao que crê, amém? Vamos lá. Estar na vontade de Deus é estar em sintonia, atentos à movimentação, à comunicação. Irmãos, precisamos estar atentos ao que o Senhor quer dizer, ao que o Senhor quer fazer, ao que o Senhor está comunicando à igreja. Irmãos, o que o Senhor está comunicando à igreja, o que você recebe, de que forma você tem recebido cada palavra, de que forma você tem discernido essa comunicação, de que forma você tem ajustado a sintonia do que o Senhor tem liberado. Discernir a forma como Deus quer fazer. Eu não sei se acontece com você, mas muitas vezes eu olho para mim e eu me sinto incapaz de tantas coisas. Incapaz de segurar esse microfone e falar: Senhor, o que eu vou falar? Como vai ser, Senhor? Como vai ser o culto? Mas o Senhor tem me ensinado que não importa o que eu penso, importa eu permitir que Ele faça em mim, para que através de mim eu consiga expressar a vontade dEle. E eu falei: Senhor, me fala de alguém que precisou parar para te ouvir, para ter a história mudada, para fazer algo diferente do que o comum.
Me fala, Senhor, de alguém. E eu fiquei clamando. A Júlia ri comigo porque eu recebo a mensagem, irmãos, e a primeira atitude, eu choro sempre. Eu choro porque eu falo, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E a gente olha para a nossa capa assim, irmãos, nunca tem nada. Parece que a gente está sempre sem o que falar, sem o que fazer. E era 11h30 da noite, eu estava lá tentando escrever, amassava papel, jogava papel. O pessoal foi dormir, eu falei, Senhor, eu não vou dormir antes que o Senhor me fale de alguém, antes que o Senhor me dê algo. Porque eu não quero pegar um microfone, Senhor, e ministrar algo que eu estou assistindo para eu reproduzir. Eu quero ministrar algo que o Senhor tenha falado comigo. Mesmo que às vezes eu falo, Senhor, eu não consigo explicar bem, parece que as pessoas não vão me entender. E ali eu fiquei, deu 11 horas, deu 11h15, 11h20, falei, Senhor, não vai vir nada. Não vai vir nada. Aí Júlia estava assistindo televisão mais cedo, eu baixei o volume da televisão, falei, Senhor, eu não quero ouvir ruídos, eu só quero ouvir a sua voz. Eu só quero ouvir a sua voz. E ele falou, filha, eficiência para me ouvir. Eu preciso de ouvidos eficientes para me ouvir. E eu falei, tá bom, Senhor, e o que mais? O que eu vou fazer com isso agora? E depois de amassar alguns papéis, o Senhor falou, filha, existiu um povo que foi perseguido, porque em um momento da história se afastou de mim. E eu falei, Senhor, eu não quero ser uma filha que eu me afaste do Senhor. Eu não quero ser uma filha que não ouça a sua voz. Eu não quero, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E aí, irmãos, o Senhor falou assim para mim, fale de Gideão. Falei, ai, Senhor, muito obrigado. Por que Gideão? Porque Gideão foi alguém que no momento da sua vida, ele precisou ouvir a Deus. Ele precisou ouvir o anjo que Deus enviou até ele para salvar Israel. Para salvar Israel. Irmãos, por que eu e você precisamos ouvir a Deus? Porque nós temos responsabilidades sobre uma cidade, sobre uma nação. Nós temos responsabilidade sobre um povo que o Senhor tem nos confiado. Que povo é esse? A minha e a sua família. Nós temos responsabilidade sobre a nossa família, irmãos. Porque se nós formos responsáveis com a nossa casa, nós estaremos habilitados para sermos responsáveis por alguém. Como ser responsável se a gente não aprender a ser? Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para... Amém? E o Senhor começou a falar comigo, sobre os medianitas. Os medianitas, os amalequitas, povos do deserto, que perseguiram o povo de Israel por anos. Por anos. E quem eram esses medianitas, esses amalequitas? Irmãos, a palavra diz que eles eram vistos como nômades. Eles não paravam. Eles não tinham um porto seguro. Eles não tinham um lugar fixo. Só que eles eram pessoas cruéis. Onde eles passavam, eles devastavam. Onde eles passavam, a ruína ficava. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está me falando desse povo? Que eu nem sei falar deles direito, mas eu estou aprendendo. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero aprender. Eu quero, Senhor, ter um coração ensinável. Porque eu não quero, Senhor, usar a medida do outro que é muito intelectual e dizer, Senhor, mas eu não sei, isso paralisar a minha vida. E eu falei, Senhor, me faz entender, me faz entender. E aí eu fui procurar um pouco.
Irmãos, e esses medianitas, eles viviam como nômades no deserto. Eles passavam por ali, eles formavam tribos. E eles não formavam tribos pequenas, eles formavam tribos grandes. Eram numerosas e eles se juntavam. Sabe quando o mal atrai o mal e parece que fica uma coisa assim incontrolável? Esses eram os medianitas, os amalequitas e mais povos que se juntavam a eles para prejudicar, para exterminar com Israel. E durante um período na história, irmãos, eles até conseguiam. Porque a palavra diz que os israelitas, tudo que eles plantavam, os amalequitas, os medianitas vinham e roubavam as suas colheitas, roubavam os seus animais, gados, os jumentos. Ou seja, eles passavam devastando tudo. Eles devastando tudo. E eles deixaram Israel, os israelitas, numa situação de miséria, de pobreza, de escassez. E aqui diz também que os amalequitas, eles matavam, irmãos, aquelas pessoas que eles encontravam pelo caminho. E que muitas vezes essas pessoas, por cansaço, não conseguiam andar no mesmo ritmo do outro. E eles matavam, eles exterminavam. E eu falava, Senhor, nós precisamos aprender mais sobre esse povo. Porque nós precisamos aprender a proteger uns aos outros. Para que todos consigam andar no mesmo ritmo. Para que ninguém fique para trás. Porque se ficar para trás é morte. E esses povos perseguiam o povo de Israel. Invadiam seus acampamentos, destruíam suas colheitas, suas plantações, roubavam gados, ovelhas. Eles tiravam tudo do povo. E diz mais, gente, diz que eles eram como enxames de gafanhotos. Imagine você lutando contra um exército desse, como enxames de gafanhotos. Irmão, gafanhoto, se ele acessa uma colheita, ele destrói tudo. Ele come tudo, ele tira os nutrientes, ele tira as vitaminas, ele come toda a folhagem. Ou seja, ele deixa morte e os frutos não se desenvolvem. E diz que os israelitas faziam esconderijos nas montanhas e cavernas, mas não era suficientes. Eles estavam sempre sendo perseguidos. E eu falei, Senhor, mas o porquê de tanta perseguição? Por que de tanta perseguição? E por causa deles, né, dos amalequitas e dos medianitas, Israel empobreceu tanto que começaram a clamar a Deus. E eles ficaram, irmãos, 7 anos sofrendo na mão dessas pessoas. 7 anos, não são 7 dias. 7 anos. E por causa deles, Israel sofreu. Só que, em um determinado momento, lembra aquele até que de Deus? Quem lembra? Quando Deus vem na sua vida e fala até que. E aí, as coisas começam a mudar. Irmãos, na minha e na sua vida chega o até que de Deus. Amém? Esse até que chega. O deserto é só uma passagem, irmãos. O deserto é só uma passagem. Mas eu não posso escolher ficar para trás. Eu preciso seguir. Eu preciso caminhar. E aí, quando eles ali, em um determinado momento, eles clamam a Deus. Eles clamam a Deus. E o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Ele faz o povo lembrar o que eles já tinham vivido, as experiências que eles já tinham experimentado com o Senhor. Sabe quando às vezes nós olhamos e não vemos nada? E você ouve uma palavra e diz assim, é preciso trazer à memória o que nos dá esperança. É preciso renovar a nossa mente. É preciso se lembrar das promessas que o Senhor fez. Irmãos, nós estamos em um culto profético. Quando o Senhor fala, lembre-se das promessas que eu fiz.
Lembre das promessas que eu fiz. Resgate dentro de você aquilo que te deu esperança um dia. A palavra que eu falei para você um dia e que te animou. E de repente hoje você está em meio a tanta pressão que você esquece. E o Senhor diz: há esperança. Há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas vai brotar. Ao cheiro das águas vai brotar. Nós ouvimos agora há pouco sobre sementes. Irmãos, há sementes na minha e na sua vida. E as sementes, elas vão dar frutos. Elas vão dar frutos. E ali o povo se volta para o Senhor e fala: Senhor, nos perdoa. O que está acontecendo? Nós precisamos do Senhor. E quando o arrependimento vem, irmão, quando nós reconhecemos que nós precisamos dele, ele age sim. E o Senhor lembra os livramentos que o Senhor deu ao povo de Israel. Lembra quando o Senhor tirou eles do Egito, e ali o Senhor começa a trazer a memória. Porque, irmãos, eles eram escravos. Eles eram escravos no Egito e o Senhor os libertou. O Senhor enviou o libertador, amém? Se a voz de Deus for ignorada, isso o Senhor me falou. Se a voz de Deus for ignorada, as consequências vêm, irmãos. Não podemos ignorar a voz de Deus. Olha o que diz lá em Juízes, capítulo 6, versículos do 36 ao 40. Vamos ler um pouquinho a Bíblia. Juízes, capítulo 6, versículos do 36 ao 40. Diz assim, ó: Então Gideão rogou a Deus: Se vais de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê, depositarei uma porção de lã no local onde molhamos o trigo. Isso aqui, ó, é Gideão fazendo prova com Deus, para entender se Deus ia dar a ele a vitória ou não, se ele deveria ir ou não. Quando Deus usa o anjo para falar com ele, ó. Se de manhã o orvalho tiver molhado a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usará para libertar o povo de Israel. Essa foi a primeira prova. Teve a segunda. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho. Dele tirou uma taça cheia de água. Contudo, Gideão suplicou a Deus: Não te irrites comigo, se falo ainda uma vez. Permita que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele poderia falar para Gideão: Quem é você para querer fazer prova de mim, né? Mas ele precisava, ele também estava com medo. Ele estava com tanto medo dos midianitas que ele estava malhando trigo no lagar. E lagar não era lugar de malhar trigo. Era o lugar de se extrair o azeite e o vinho, que era onde se pisava, né? Lá na azeitona, se pisava na uva para extrair o líquido. E Gideão estava ali por quê? Porque ele também estava fugindo, estava com medo dos medianitas. E ele sabia que se ele estivesse no lugar correto, seria mais fácil de encontrá-lo. E Deus faz o quê? Deus chama Gideão. Deus não olha a incapacidade que ele se sentia naquele momento. Talvez você está sentado aí e está falando assim: isso só aconteceu com Gideão. Que poder eu tenho de ouvir a Deus dessa forma?
Que poder eu tenho de entrar numa batalha e de ainda fazer prova com Deus e ter a certeza que Ele vai me dar a vitória? Irmãos, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele é o Deus que Ele faz. Ele faz, irmãos. E Gideão tinha medo que os medianitas também pudessem roubá-lo. Roubar o trigo. E o que acontece? Esse era o plano de Gideão. Ficar ali escondidinho, malhando o trigo daquela forma. Estava dando certo. Estava tudo bem. Irmãos, mas não era o propósito de Deus para Gideão. O propósito estava além de estar ali malhando o trigo. E aí Deus pede para Gideão, antes de lutar contra os medianitas, Deus pede que Gideão destrua o altar dos deuses que o pai dele levantou. Olha Deus aí, ó, pedindo que a gente destrua tudo aquilo que tem nos roubado dele, tudo aquilo que tem nos tirado do propósito e da vontade dele. E Gideão faz, irmãos, diz ali que ele pega 10 homens, vai lá, destrói o altar que o pai dele construiu dos deuses. E aí ele faz o quê? Ele levanta um altar para o Senhor, um altar de adoração. Vê comigo, ó, lá em Juízes, capítulo 7, versículo do 10 ao 22. Juízes, capítulo 7, versículos do 10 ao 22. Olha só. Se, contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Isso aqui é quando Deus diz para Gideão para ele ir no acampamento dos medianitas, dos inimigos. E Gideão, com medo, Deus fala: peraí que eu vou colocar uma pessoa para ir junto com você. E assim acontece. Então eles vão ao acampamento aí, ó. Os medianitas, os amalequitas e todos os que demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então, repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes ordenou: fazei o que me vedes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar
a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar os chofares, as trombetas, ao redor do acampamento, e bradareis por Iavé e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília. Quando as sentinelas são trocadas, imediatamente tocaram os chofás, as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofás, as trombetas e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofás, as trombetas com a mão direita. Exclamaram em uníssono, a espada por Iavé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e gritando, os medianitas se puseram desesperadamente em fuga. Amém, irmãos? Olha o que Deus fez. Se você for ler toda a história, vocês sabem que Gideão achou que precisava de mais de 30 mil homens para ele conseguir vencer essa guerra. 32 homens, se não me engano. E Deus faz o que com Gideão? Não, tem muita gente. E Deus começa a fazer o quê? Orienta Gideão para conduzir aquele povo, aqueles homens, a fazer algumas provas, algumas tarefas. E já perguntou de começo, aquele que tiver medo e for covarde é melhor ir embora. E aí já foi embora um montão. Quase todos foram embora. Ficaram poucos, de 32 mil, sobraram bem menos. E o Senhor fala, quando ele ficou com 10 mil, o Senhor fala, ainda tem muito. Ainda tem muita gente. E por que Deus fala isso? Irmão, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Gideão não poderia vencer esta batalha pela quantidade de homens que ele tinha, de soldados, mas sim pelo poder da palavra de um Deus. E aí o Senhor faz o quê? Tira todo mundo e restaram os 300, que vocês conhecem bem a história. E restaram os 300. Irmãos, 300 homens para lutar contra um exército que eles comparam como um enxame de gafanhotos. Quantidades numerosas, eu acho que eu ia querer correr. Mas, através de uma palavra, Gideão creu. E da forma que o Senhor descreveu, assim ele fez. Assim ele fez, irmãos. E não foi a quantidade de homens que deu a vitória ao povo de Israel, que fez derrotar os medianitas. Foi a estratégia que o Senhor deu. E o propósito se cumpriu. Por quê? Porque ele foi obediente. Ele foi obediente, irmãos. Deus tem o controle de tudo. E as estratégias externas não podem abortar os planos de Deus. Os planos de Deus, irmão, jamais serão frustrados. Jamais dará errado. Os planos dele vão se cumprir. Amém? Aleluia. Irmãos, o Senhor quer usar pessoas comuns, como eu e você, para realizar o propósito dEle, a vontade dEle. Quantos aqui são pessoas comuns? Irmãos, nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas, irmãos. Acorda aí, você é essa pessoa. Você é essa pessoa que Deus acredita. Você é essa pessoa que Deus conta para que o propósito dele se cumpra. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz assim, não falta muito não, já estou quase acabando, não dorme não, gente. Êxodo 7, irmãos, o Senhor quer usar pessoas improváveis. Pessoas improváveis. Diz assim, ó.
Eu, no entanto, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. E Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Irmãos, Deus levanta uma pessoa para libertar o povo no Egito. Uma pessoa improvável, ele não se sentia capaz de fazer isso. Deus levanta quem? Quem Deus levanta? Moisés. Moisés é chamado para libertar um povo. E ele assume, irmãos, uma missão, mesmo sem se sentir capaz de executar. Deus vai dar missão para mim e para você, que talvez você vai olhar e falar assim: eu sou incapaz de executar, eu sou incapaz de fazer. Isso não é para mim não, isso é para Josi. Isso não é para mim não, imagina. Isso é para Marta. Não, isso aqui não combina comigo. Isso aqui eu vou dar para Luana. Irmãos, se Deus der na sua mão, faça. É seu, Ele conta com você. Ele conta com você. E ali Ele faz da forma que Ele fez na vida de Moisés, para resgatar o povo, para tirar o povo da mão da escravidão, das mãos de Faraó. E olha o processo que o Senhor faz Moisés passar. Só que quando Moisés ouve a voz de Deus, e ele identifica que é a voz de Deus, o Senhor fala: tira as sandálias dos teus pés, que o solo, a terra onde está pisando, é terra santa. Ele ouve, irmãos. Precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. E ele é chamado ali, mesmo sem se sentir capaz para executar. E ser corajoso não significa ter medo. Ser corajoso não significa ter medo. Significa romper mesmo com medo. Tem medo aí? Não tem problema ter medo. Rompa mesmo com medo. Rompa mesmo com medo. Por que, irmãos? Porque existe um amor que faz mudar o mundo. Existe um amor que faz mudar as circunstâncias, que faz mudar o cenário. Não devemos ter medo de entregar o controle da nossa vida a Ele. As estações vão mudar. Hoje mudou uma estação, entramos no outono. Daqui a um tempo entra o inverno e as estações vão mudando. A estação da minha e da sua vida vai mudar, faz parte. Irmãos, mas o propósito não muda. O propósito continua. Independente da estação, eu preciso me mover no propósito que Deus quer. Eu preciso me mover de acordo com como Ele diz que precisa ser. Agora, fala assim comigo, e eu já estou encerrando. Eu estou disposto a confiar. Pode falar, gente, não tem medo não. Eu estou disposto a confiar e a obedecer à vontade de Deus. Se convença disso. Eu estou disposto a obedecer, a confiar na vontade de Deus. Irmãos, essa disposição não vem com uma oração de imposição de mãos. Essa vontade de crer e essa disposição não vem com uma imposição de mãos. Vem com uma decisão. Não é uma decisão externa, é uma decisão aqui dentro. Aonde eu decido, eu falo: Senhor, eu quero viver o Teu propósito.
Senhor, eu quero desfrutar de quem o Senhor diz que eu sou e do que o Senhor diz que eu tenho. Irmãos, nós nascemos para cumprir um propósito. E o propósito é do Pai. Se está fora do Pai, não é Ele que está conduzindo. Tem situações na minha e na sua vida que nós precisamos tirar a nossa mão, tirar o nosso dedo, tirar o nosso achismo, tirar o nosso conhecimento e deixar o Senhor fazer, deixar o Senhor agir. Talvez o medo, talvez a opressão, talvez a pressão que você tem vivido tem ofuscado, tem feito você achar que não é digna, não é digno, não é capaz. Mas eu vou te dizer uma coisa, a capacidade não é nossa mesmo. A capacidade vem de um Pai. E é um Pai de amor, irmãos. É um Pai de amor. Não é um Pai que está com um cajado na mão para punir você. Não é um Pai que está te julgando. É um Pai que através do amor quer te trazer para perto. Quer te trazer para perto. E esse amor é acessível a todos. A todos, irmãos. A todos. Irmãos, o Senhor nos chama de filhos. E não é qualquer filhos. É filhos amados. Filhos desejados. Filhos que Ele teve o cuidado de fazer cada desenho, cada característica. Irmãos, Ele desenhou a sua mão. Ele fez cada fio do seu cabelo. Quem não tem hoje, um dia já teve, né? Mas Ele fez cada fio. Seu sorriso é único. Irmãos, o seu brilho é único. O Senhor te deu. E nada tem o poder de tirar isso de você, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Amém? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Acesse a mente do Pai. Acesse aí no seu coração. Silencie as vozes. Silencie as vozes que têm falado que você não é digno. Silencie as vozes que têm falado ao seu coração que você não é digno. Silencie as vozes que têm falado que você é fraco, que você é incapaz. Silencie as vozes nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se renda ao fluir do Espírito Santo. Se renda ao amor do Pai. Se sinta abraçado, se sinta protegido pelo amor, pela graça do Pai. Um Pai que nos ama incondicionalmente. Um Pai que nos ama acima de todas as coisas. Um Pai que não está apontando onde eu errei, o que eu fiz e que desagradei a Ele. Irmãos, nós temos um Pai que nos corrige sim, mas que nos traz para perto. Esse é o Pai de amor. E esse Pai, irmão, está aqui. Ele está aqui dentro de mim, de você. Acessa Ele, Ele está aí. Ele está aí, irmãos. Ele está aí. Fala com Ele. Fala, Pai, eu te amo. Pai, eu te quero perto. Pai, não vai para longe. Pai, eu preciso de você. Eu preciso, Pai, de você. Eu preciso sentir o teu amor. Porque muitas vezes as situações não têm permitido que eu sinta o teu amor. Rompe, irmão. Rompa, porque o amor do Senhor é real. É real. Desfrute desse amor. Desfrute dessa vida. Desfrute dessa vida. Não tenho vontade de viver
Puxa aí, ó, puxa pelos seus pulmões o ar. Sinta esse ar. Ele te deu ar para você respirar. Ele te deu fôlego de vida. Por quê, irmãos? Porque Ele te ama. Porque Ele te chama de filho. Porque Ele te quer perto. Porque você não é órfão. Porque você tem uma identidade que ninguém pode roubar de você. Ninguém pode roubar de você. Irmãos, nós somos filhos. Filhos amados de um Pai de amor. Se convença desse amor. Receba esse amor, irmãos. Receba esse amor que te envolve nessa noite. Esse amor que te envolve. Que diz: filho, você é amado. Filho, você não está sozinho. Filho, eu estou contigo em todo o tempo.